Olá, queridos, vamos a mais uma aula de bibliologia, agora falando sobre revelação da palavra de Deus e inspiração da palavra de Deus. Parece que são coisas semelhantes, mas não são coisas diferentes. Vamos falar sobre a revelação da palavra de Deus, a revelação das Sagradas Escrituras. No original, a palavra revelar quer dizer mostrar o que está encoberto. No original latim, a palavra revelare, ela quer dizer colocar para trás o véu para se mostrar aquilo que está encoberto. É como você tirar o véu para mostrar aquilo que está encoberto. Essa é a grande revelação da palavra de Deus. Segundo o dicionário bíblico de Tower, o significado bíblico para a revelação é descobrir, despir, tornar a verdade conhecida. A Bíblia mostra que existe três manifestações, três modos de Deus se revelar ao homem. A primeira é a revelação natural, através da criação. Deus se revela através da criação. Então, a Bíblia diz no livro dos Salmos, no Salmo 19, versículo 1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Não tem desculpa do homem dizer: olha, eu não sabia que Deus existe. A própria natureza, os atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade revelam que há um Deus criador. Como nós podemos dizer que Deus não existe? A natureza manifesta a glória de Deus. Existe uma segunda revelação, que é a revelação escrita, através da palavra de Deus. Como é que as pessoas conhecem Deus? Lendo a Bíblia. Então, a segunda revelação de Deus é a revelação escrita, em que você lê na palavra do Senhor e conhece o Deus vivo. E a terceira revelação de Deus é através de Jesus Cristo. Nós não estamos falando sobre o dom de revelação, nem nada. Estamos falando sobre a manifestação de como você conhece a Deus. Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através da palavra, e Deus se revelou através de Jesus Cristo, que não deixa de ser também a palavra, mas não a palavra escrita, e sim a palavra viva. Jesus Cristo é a palavra viva. No livro de 1 João, na carta de João, na epístola de João, no capítulo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. E a Bíblia diz: e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse Verbo, que a palavra do Senhor diz, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Logos de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Esse termo foi usado no Novo Testamento por cerca de 200 vezes para indicar a palavra de Deus escrita, Logos, e 7 vezes para indicar o Filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, que eu citei para você, no versículo 14, em 1 João, no capítulo 1, versículo 1, e no capítulo 5, versículo 7, e em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 13. Então, é a revelação de Deus, é a expressão, Jesus Cristo é o Logos de Deus, a própria revelação de Deus. Palavra Logos, palavra Logos quer dizer verbo. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Jesus Cristo é a palavra. É interessante que no português está escrito assim: no princípio era o verbo. No original grego e também nos escritos mais antigos latinos está escrito: no princípio era a palavra. Por que em português foi traduzido no princípio era o verbo e lá na Vulgata Latina, no grego está escrito no princípio era a palavra? Porque logos é muito mais do que simplesmente uma palavra. Se eu falar assim, abóbora,
você consegue imaginar uma abóbora, mas só uma abóbora. Se eu falar assim, pente, papel, né? Agora, se eu falar escreva, aí você imagina um ato. Eu estou escrevendo, eu estou mandando escrever. Pule. Então você consegue imaginar alguém pulando, né? Por exemplo, se está tendo um tiroteio e alguém fala assim, abaixe-se. Então o verbo produz uma ação. A palavra logos quer dizer palavra, mas não só uma palavra comigo, mas uma palavra em ação. Jesus Cristo é a palavra encarnada, a palavra em ação. Muito profundo isso, muito lindo isso. Jesus Cristo é a palavra viva, é o verbo encarnado de Deus. A Bíblia também diz que a palavra logos também quer dizer a palavra escrita, né? Então a palavra escrita também é logos. Ah, pastor, aí ó, a palavra escrita é logos. E daí, pastor? Palavra escrita não tem ação. Claro que tem. A Bíblia diz que a letra por si só mata, mas o Espírito de Deus vivifica a letra. Aquilo que é só uma letra é vivificada pelo Espírito de Deus quando nós lemos a palavra de Deus. Beleza? Vamos ver um pouquinho então sobre inspiração. O que é inspiração? Inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre cada escritor da Bíblia, tornando-os aptos para receber o que Deus está falando e transmitir a mensagem divina sem falhas e sem erro, transmitir com perfeição aquilo que Deus falou. Isso não é algo natural, isso não é, grande Pedro, grande João, que grande Ageu. Não, queridos, essa é uma ação divina. Foi o próprio Deus quem escolheu 40 escritores da palavra do Senhor no decorrer de 1600 anos para escreverem a palavra do Senhor. Ele que influenciou, é a ação divina influenciando cada escritor. Às vezes eu falo autor, mas o correto mesmo não é autor, porque autor é o nosso Deus. Vocês vão me ouvir muitas vezes falando de autor, porque é força do hábito. Mas na realidade eles não são autores. O autor é o dono de uma obra. O autor da Bíblia é Deus. Mas os escritores foram Ageu, Moisés, Zacarias, Malaquias. Esses são os escritores que foram influenciados, foram capacitados por Deus para receber a mensagem divina e foram movidos pelo Senhor para transcrevê-la com exatidão, impedindo-os de cometer erros, de cometer omissões, né, daquilo que Deus mandou, mas escrevendo com autoridade divina. Olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, ele disse o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então é muito interessante isso. No ponto anterior que estava falando, nós estávamos falando sobre a tríplice revelação de Deus, né? Que foi através da natureza, através da palavra escrita e através da palavra viva, que é Jesus Cristo. E agora eu não estou falando sobre revelação, estou falando sobre inspiração. E a gente tem que tomar cuidado sobre essa diferença de revelação e inspiração. A revelação é o ato de Deus de tornar-se conhecido aos homens. É Deus tirando o véu e dizendo: eu estou aqui. Deus se revelou, Deus saiu do oculto. É por isso que lá no livro de Coríntios, capítulo 2 de 2 Coríntios, diz que Deus estava escondido, Deus estava oculto, a mensagem de Deus estava oculta, mas Deus se revelou através de Jesus Cristo. Então, essa revelar, esse tirar o que estava escondido para ser mostrado. Agora, inspiração não é isto, não é uma revelação, é o modo como os homens receberam e
transmitiram a revelação de Deus. É a inspiração para escreverem, né? Agora, querido, falando sobre visão, revelação e tudo mais, a gente fala sobre a Bíblia, né? É Deus falando conosco. E eu tenho uma notícia muito alarmante para você. Segundo pesquisas, é estimado que 90% dos cristãos não leem a Bíblia diariamente. Então, querido, não é de se admirar que a gente tenha hoje tantos cristãos frios, né? Tantos cristãos infrutíferos na igreja, são raquíticos espiritualmente falando, mundanos, carnais, nervosos, indiferentes, iracundos, não tem crescimento espiritual, pisou no calo dele, né? Por quê? Não leem a palavra de Deus, não são alimentados pelo Espírito Santo de Deus e ainda estão bebendo os seus primeiros leites. Queridos, na língua do Novo Testamento, o grego, a palavra inspiração vem da palavra theopneutos, que significa aquilo que é soprado ou inspirado por Deus. É nesse sentido que Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. É a questão da inspiração verbal e plenária, Deus falando ao homem de uma maneira plena. Inclusive eu vou falar na próxima aula sobre esses tipos de revelações, a revelação, o conceito das revelações bíblicas. Por hoje é só, mas querido, me ajude, olha, se inscreva no canal, por favor, tem aqui um e-book grátis que eu estou dando para você que se inscrever no canal e que mandar um e-mail para mim dizendo que você quer ganhar um e-book. Tem todas as instruções aqui embaixo e me ajude divulgando, compartilhando. É assim que nós vamos continuar fazendo esses vídeos e anunciando a palavra de Deus. Um dia abençoado, um dia excelente para você em nome de Jesus. Amém.